Olá! O programa Diálogo de hoje vai falar sobre o anunciado aumento das tarifas de ônibus, metrô e trens da cidade de São Paulo. E para isso estamos recebendo o vereador Antônio Donato. Vereador, muito obrigada pela sua presença e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço essa oportunidade de discutir um tema tão importante para milhões de paulistanos. Pois é, vereador, estamos falando do aumento de aproximadamente 15% nas passagens de ônibus, mais de 14% para os transportes sobre trilhos e aproximadamente de 16,7% a 20% nos bilhetes de integração. Ainda que esses valores não sejam exatamente definitivos, mas isso não é muito, não, vereador? É muito. Para você ter uma ideia, o IPC, o Índice de Preços ao Consumidor na cidade de São Paulo, ficou em 4,7%. O IPCA ficou em 6,9%. Ou seja, é de 2 a 3 vezes os índices inflacionários. Ou seja, isso vai afetar o bolso do paulistano, principalmente do paulistano mais pobre. Então, é um aumento que a gente não consegue entender e está questionando. A população também tem perguntas sobre isso. Dessa vez é seu Raimundo que questiona quanto a esse aumento, vereador. Vereador Donato, eu queria uma informação. O aumento do ônibus, que vai para 2,30, eu acho que está acima da inflação. Está correto? Seu Raimundo, evidentemente na nossa compreensão não está correto. O país tem feito um esforço grande para manter a inflação baixa. E quando um item tão importante como o transporte aumenta acima da inflação, ele puxa todo o resto do índice inflacionário. Então tem um problema não só para o usuário do transporte, mas se reflete em toda a cidade, em todo o país, inclusive, porque os índices de inflação são medidos na cidade de São Paulo, principalmente. Então você tem um impacto muito grande, atrapalhando inclusive o esforço de ajuste inflacionário feito no Brasil pelo governo federal. Então não está correto e a gente tem questionado fortemente os números apresentados pela Prefeitura. Questionado, inclusive o senhor e o vereador Adilson Amadeu pretendem colocar em votação uma autorização para que seja feita uma auditoria externa, não é, vereador? Com o objetivo de detectar exatamente isso, um eventual superfaturamento nessas planilhas que foram apresentadas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. As planilhas que, por lei, são comunicadas à Câmara Municipal de São Paulo, na nossa análise, estão com números que não encontram explicação na realidade. Um aumento muito grande do diesel, da depreciação dos veículos, um aumento grande no pessoal, muito acima do que foi o aumento real dos trabalhadores de transporte. Você tem um custo, que era um custo da SP Trans de gerenciamento, que passou de 3 milhões e 400 para 8 milhões e 600 e não se explica por que esse custo aumentou. Então tem uma série de dúvidas sobre a planilha que nos levam a, no mínimo, pedir uma auditoria para que se esclareçam esses números que, ao nosso ver, são completamente fora da realidade. O senhor pediu também ao Tribunal de Contas para que faça essa verificação, o Tribunal de Contas do município? O Tribunal de Contas tem essa condição, né? Talvez não com a agilidade necessária, por isso a ideia de uma auditoria que pudesse fazer uma primeira avaliação, sem prejuízo da avaliação mais profunda do Tribunal de Contas, já que é sua função constitucional, inclusive, avaliar todas as contas do governo, inclusive das empresas públicas como a SP Trans. Vereador, e caso esse aumento, esse superfaturamento se confirme, há como impedir esse aumento, pelo menos nessa proporção que está sendo apresentado? A Comissão de Transporte fez um apelo ao prefeito para que se sensibilizasse e pudesse discutir mais, explicar melhor os números para a Câmara Municipal antes de dar o aumento. Infelizmente, parece que não existe essa sensibilidade. Então, isso nos obriga a ir à Justiça. E é o que faremos nos próximos dias, no sentido de tentar na Justiça barrar esse aumento ou, pelo menos, diminuí-lo para patamares condizentes com os índices inflacionários do último período. O diesel seria um vilão? Um dos vilões é o esse diesel. aumento? Para você entender, o litro do diesel de março do ano passado, do último aumento, até novembro de 2006, aumentou 13%. Mas, na planilha, existe um aumento de custo de 37%. Seria possível se tivesse havido um aumento de frota. A frota diminuiu. A frota diminuiu em 100 ônibus. Então, não se explica esse aumento do diesel. Então, esse é um dos vilões, além de outros que eu já citei, como um aumento
a maior do pessoal. Em geral, os motoristas e cobradores tiveram 8,7% de aumento e na planilha está apontado 14%. Então tem uma série de dados que a gente precisa aprofundar e a gente aguarda as explicações que a gente acredita que vão ser difíceis de ser dadas, porque os números não batem com a realidade. Vereador, e a vida útil dos ônibus também diminuiu, na sua opinião? Não, na verdade a idade da frota aumentou. A idade da frota, se não me engano, em março do ano passado era 5 anos e 9 meses em média, e esse ano está em 6 anos e 4 meses em média. Ou seja, tem um envelhecimento da frota. Então não se explica o aumento da depreciação, porque quando você aumenta a depreciação é porque você teve uma renovação grande da frota. Isso não aconteceu. Entraram no máximo 400 ônibus novos no sistema, um sistema que tem 14 mil veículos. Então a renovação da frota tem que existir, precisa ser numa velocidade maior, mas não está acontecendo. Portanto, não se justifica aparecer nas planilhas essa depreciação com esses números. Vereador, o programa Diálogo mais uma vez foi às ruas e temos mais uma pergunta para o senhor. Vereador Donato, o aumento da tarifa do ônibus é porque aumentou a frota. E por que continua a fila nos terminais e nos pontos de ônibus? Não, a frota não aumentou. Pelos próprios dados apresentados pela SP Trans, existiam 14 mil ônibus mais ou menos no ano passado e esse ano existem 13.900, portanto diminuiu em 100 ônibus a frota. Isso dados oficiais, nós desconfiamos que a diminuição é maior, já porque a Comissão de Transporte tem visitado os terminais, estivemos no terminal Sapopemba, no terminal Varginha, conhecemos outros terminais como João Dias, como o terminal Capelinha, e nós verificamos que a população tem sofrido mais, várias linhas têm sido extintas. Alguns percursos têm que ser a pé, têm que ser feitos a pé. Exatamente. Quando você interrompe uma linha ou você muda do bairro aquela linha, você muitas vezes força passageiros a viajarem a pé. E com o aumento, existiu até uma matéria nos jornais de São Paulo de uma família com 5 pessoas que usavam ônibus, onde 2 dessas pessoas vão começar a fazer grandes trechos a pé, porque com o aumento elas não vão ter condições de pagar a tarifa e isso vai prejudicar o orçamento familiar. Portanto, além do impacto no bolso, é possível que tenha um impacto no sistema com a diminuição de passageiros. Do ano passado para esse ano, por mês, nós aumentamos de 116 milhões para 119 milhões de passageiros por mês transportados.